Uma alegria estar com você aqui no Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv. Lembrando sempre que, quando você assiste pela internet, nem precisa ficar preso em casa, lá no seu computador. Você pode assistir pelo seu smartphone, pelo seu tablet, e isso permite que você assista Boas Novas em qualquer lugar que você esteja, com total liberdade. Cabeça para Cima, que sempre traz para você assuntos que informam, que orientam, que edificam a sua vida, para que, estando bem informado, estando bem orientado, você possa também permanecer assim, de cabeça para cima. As terapias alternativas, elas já fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Problemas como coluna, enxaqueca, ansiedade e até alergias podem ser tratados sim com a acupuntura, a fitoterapia ou a aromaterapia. Mas será que essas práticas, elas são legais? Elas podem efetivamente ser utilizadas? E mais, os cristãos podem fazer uso delas? O que você acha? Essas e outras questões nós vamos conversar com você no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o informativo e aguardamos você já no debate. Mesmo diante do progresso da medicina convencional no último século, os pacientes recorrem cada vez mais a outros procedimentos para tratamento de sua saúde. Estima-se que 4 milhões de pessoas lancem mão de alguma forma de terapia alternativa para tratar doenças. O crescimento da medicina alternativa se dá pela descrença dos pacientes em relação à medicina convencional, além dos efeitos colaterais dos medicamentos. Como ainda não há cura para doenças como câncer, diabetes e AIDS, os alternativos entram nessa lacuna. A massagem no pé da reflexologia, a troca de energia do reiki, o aroma de um óleo de aromaterapia e a acupuntura são apenas algumas das terapias alternativas que têm conquistado, entre os novos adeptos, muitos crentes. E toda vez que os evangélicos se veem encurralados por algo que pode contradizer sua fé, as dúvidas e as perguntas os angustiam. Será essa uma prática contrária aos ensinamentos bíblicos? Pois é, você tem essa dúvida, você que é cristão tem essa dúvida se as terapias alternativas, elas são ou não são aprovadas por Jesus Cristo, na verdade, né? Quer dizer, a gente pode utilizar esse tipo de terapia. Eu mesma, por muito tempo, tive dúvidas a respeito disso. Agora já não tenho mais. E resolvi que era muito bacana poder compartilhar com você, além de trazer aqui para o nosso público a possibilidade de falarmos sobre terapias alternativas, que tem sido aí uma saída bem bacana para podermos tratar uma série de doenças. Aqui no estúdio eu recebo um time muito especial. Isaías Marcelo, ele que é pastor, psicanalista e parapsicólogo. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Prazer é meu e com alegria estamos de volta ao programa. Isso aí. Você é pastor, você usa terapias alternativas nos seus tratamentos com os seus pacientes? Trabalho com outras modalidades terapêuticas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você vai falar sobre as alternativas. Tá bom. Lenira Santana, ela que é aromaterapeuta, bióloga e geoterapeuta, também está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Agradecida, eu que estou agradecida, né, por estar aqui, passando um pouquinho da informação sobre óleos essenciais. Bacana. Isso é fato que a cada dia mais as pessoas estão descobrindo a aromaterapia e utilizando esse tipo de terapia? Com certeza. Óleos essenciais são retirados das plantas, né, pelo principal método de destilação, e eles são muito utilizados para que a gente possa se harmonizar emocionalmente, muito utilizados também para tratar o físico. Mas já você me explica melhor esse negócio, tá bom? Tá bom. Também conosco Otávio Mangabeira do Nascimento, ele que é psicólogo, acupunturista e pastor da Igreja Tabernáculo Profético Vida, aqui no Rio de Janeiro. Sempre me atrapalhando, né? Não sei se é acupunturista ou acupunturista. Obrigadíssima, pastor. Eu também agradeço também pela oportunidade. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, a dificuldade dos evangélicos, inicialmente, de chegar à acupuntura. E eu tive a dificuldade também, enquanto pastor, tive um enfrentamento muito grande, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
né, no decorrer do programa. Eu acho fundamental, acho bacana a gente poder falar. Realmente, sentir no coração da gente poder tratar desse tema, sobre também esse aspecto aqui no programa. Gente, completa o nosso time de hoje a Neiva Brum, ela que é aromatologista. Como diz ela, mais abrangente do que aromaterapeuta, e vamos entender por quê. Obrigadíssima por estar aqui com a gente também hoje. Eu me sinto bem feliz, sou grata de estar presente nesse programa, e quando você quiser saber a diferença que tem, que são bem parecidos, a aromaterapia e a aromatologia. Tá certo, tá certo. Bom, a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse estar conversando um pouquinho é se essas terapias alternativas, elas efetivamente podem ser consideradas, assim, recursos legais, né? Quer dizer, a gente tem a medicina tradicional, há sempre uma questão grande aí, né, em termos da medicina tradicional e de terapias alternativas. Usar as terapias alternativas é legal? Quem começa? Eu posso começar. Com certeza é legal, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado. No Brasil, por exemplo, óleos essenciais, já que eu estou falando da minha parte de aromaterapia, os óleos essenciais entram no Brasil e tem muitos que são produzidos aqui no Brasil como cosméticos. Uhum. Então, nós podemos usar esses óleos essenciais tranquilamente liberados pela Anvisa através do olfato, né? E através do corpo, fazendo massagens, ou então preparando o nosso próprio perfume. Uhum. Né? Em outros países da Europa, por exemplo, a França, vários médicos utilizam óleos essenciais como medicamentos, usados via oral. Aqui no Brasil não é permitido, mas esse óleo essencial ele penetra na pele, cai na corrente sanguínea, né, quando diluído num carreador, e realmente faz toda a diferença. Então, pode ser usado, é legal, é permitido. E é aprovado pela Anvisa. O que tem que se ter cuidado portanto, no momento de adquirir o produto, para estar adquirindo um produto que seja feito de acordo com as normas legais. Isso, com certeza, porque, explicando, nós temos vários produtos sintéticos no mercado, as pessoas confundem muito isso, onde eu tenho um componente químico só que exala um aroma parecido com o da planta. O óleo essencial, na verdade, é retirado da planta. Então, ele tem uma composição química muito complexa. Então, é totalmente diferente do óleo sintético. Perfeito. E nós temos realmente que procurar alguém que distribua, que venda esse produto com seriedade. E a acupuntura, pastor? Eu até queria acrescentar aqui, basta dizer que se o produto é totalmente químico, ele é tóxico do teu organismo. Então tem que ser uma coisa bem natural, bem de essência mesmo da planta, porque a própria planta já traz toda essa questão da cura também. A questão da acupuntura é legalizada. Antes do senhor falar da acupuntura, só fazendo uma observação, eu sou amazonense, né? Venho lá, morando ali no meio da floresta amazônica, fui criada com meu pai, assim, muito voltado para o uso de... não estamos falando da questão da aromaterapia, do que você vai falar, mas muito assim, usando com a gente os produtos naturais, né? De chás, de coisa da floresta, dessa coisa toda, e que na verdade são a base para os medicamentos e tudo. Tem que ter algum caminho aí de verdade, de coisa positiva na questão dos produtos naturais. Me perdoe, pastor. Não, até queria falar com você que eu morei no interior é difícil, hoje essa cidade grande já é difícil médico, você imagina no interior. Então, nossos vovós, né, faziam muitos chazinhos e curava mesmo. E fugiu essa... Que bom que agora está voltando essa prática de novo, que é chamada medicina alternativa, que até estava discutindo agora há pouco debatendo com o pastor Isaías, que nem é alternativa, é complementar, é integrativa, não importa. Importa que está dentro do mesmo bolo, né, de conhecimento. Fala um pouquinho da acupuntura. A acupuntura, no sentido, ela é legalizada hoje. Né? Hoje a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconhece a acupuntura e que ela tem a cura, quer dizer, eles colocam lá bem claro, com 107 tipos de doenças que pode ser curado pela acupuntura. No Brasil, agora com o veto da Dilma, que os médicos queriam acupuntura para eles, coisa e tal, então o veto caiu, graças a Deus os acupunturistas estão batendo palma hoje, né? Aqueles que não são médicos, como nós, como eu sou psicólogo, como os
os fisioterapeutas e outros estão agradecendo muito essa questão, que agora falta vir uma lei ordinária, uma lei que o governo vai estar estabelecendo como será no país. Mas tem os grandes terapeutas já estão usando a acupuntura como eu já uso, embora com toda a situação que houve. Existe a ABA, a Associação Brasileira de Acupuntura da Psicologia, né? Então já existe isso hoje no mercado, profissionais já especializados, embora sendo acupunturista, ou fisioterapeuta, ou biólogo, né, profissionais de nível superior. Então hoje é legalizado nesse sentido, não tem uma lei ainda que ainda diz como procede o acupunturista, mas já é legalizada no sentido, está aberto para uma legalização no Brasil. Não é uma prática ilegal, não é uma prática que esteja fora dos parâmetros da lei. Inclusive é científica, né? Perfeito. A acupuntura hoje é científica, comprovadamente. Tá certo. Neiva? Sim. O que é que você acha dessa questão das terapias alternativas? Que o pastor estava falando aí, é alternativa, é complementar, é integrativa? Como é que é? Qual é a tua opinião? Então, eu mesma tenho assim, um resultado excelente, porque eu trabalho com aromaterapia, né? Mas eu tenho um resultado, eu faço outras... Eu sou paciente, vamos dizer, de acupuntura, porque eu sinto um resultado muito grande. Eu tenho uma resposta, porque tem pessoas que têm uma resposta maior a uma determinada terapia. Eu tenho uma resposta muito boa. E o que eu acredito, o que eu penso, que quando a gente se cuida de uma forma mais natural, menos invasiva, nós podemos ter mais saúde. Então, quando ingerimos ou colocamos muitos produtos agressivos, isso a gente não sabe como vai danificando a nossa saúde. Né? Então, através de tratamentos naturais, você pode restabelecer a saúde de uma forma... Eu sou muito assim, meu pensamento é muito preventivo. Eu tenho uma tendência, eu sempre percebi isso, de prevenção. Então, como a gente pode estar prevenindo as coisas? E quando não, o que eu posso fazer para restabelecer a homeostase, equilibrar o meu organismo? Então, eu sou uma pessoa que penso muito assim, nesse bem-estar, nessa harmonia. Vamos buscar tudo que possa nos auxiliar a nos colocar nessa condição. Perfeito. Também. Pastor Isaías, um cristão, ele pode usar essas terapias alternativas? Tem alguma coisa na Bíblia que recomende usar ou não usar? Como é que é essa história? Bom, em relação a essa questão de se buscar na Bíblia resposta para tais questões, eu acho meio complexo, porque nem sempre a Bíblia trata desses assuntos de forma clara. Porém, a gente percebe que pelo próprio nome, terapia é nada mais, nada menos do que curar. A palavra terapia é um tratamento que leva à cura. Bom, Jesus foi o maior de todos os terapeutas. E não só ele, mas ao longo de toda a história bíblica, nós vemos várias práticas sendo colocadas dentro da visão de mundo que se tinha da época, né? Porque há 2000 anos antes de Cristo, na trajetória do povo de Israel, havia médicos, né? Havia tratamentos terapêuticos que não eram esses, eram outros que talvez... colocados na sociedade atual, seria um escândalo para nós cristãos. Então, recorrer à Bíblia no sentido de buscar um respaldo para isso, eu acho meio complexo. Agora, é claro, se eu estou buscando bem-estar, se eu estou buscando cura, acima de tudo estou buscando equilíbrio. A terapia integrativa, né, conhecida também como terapia holística, holística porque vem da palavra holos, né? H-O-L-O-S, de integral, ao contrário das práticas, digamos, mais cartesianas, que olhava o homem apenas como uma máquina, né? As terapias integrativas ou holísticas, elas abordam o ser humano de forma mais integral. A gente estava falando sobre isso. Aborda o todo. O ser humano não é só um corpo que possui uma mente, ele possui uma essência, precisa estar se reequilibrando o tempo todo. Então, quando eu olho para um paciente meu, eu não vejo só um corpo com uma mente adoecida. Eu vejo que há uma energia desequilibrada. O próprio conceito hoje de cura pela Organização Mundial de Saúde mudou. Né? Cura tem a ver com bem-estar físico, emocional, social, enfim.
é o bem-estar de forma integrativa. Então, o crente pode sim, dentro de determinados limites e tomando os devidos cuidados, ele pode recorrer à acupuntura, à aromaterapia, aos florais. Eu trabalho como psicanalista, eu recomendo, né? A gente não pode usar a palavra receitar, porque isso cabe ao médico. Mas eu recomendo florais, sou apto a isso, né? O meu carimbo como terapeuta me permite recomendar, e a pessoa vai à farmácia e lá chegando, tendo o carimbo, ela pode solicitar o seu floral, porque os florais são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, os florais de Bach. É claro que tem muitos outros por aí, mas eu trabalho com os florais de Bach, os 33 florais de Bach. E tem pessoas que têm resultado. Então, o cristão pode sim, agora a gente precisa tomar o devido cuidado. Estava conversando com o pastor, porque nesse bojo da terapia entra tanta coisa, né? O joio e o trigo, vem junto. Exatamente. Exatamente, eu acho que a questão está aí, né? A Bíblia, na verdade, ela nos recomenda isso, essa prudência, né? Examinar de tudo, né? Examinar de Reter o tudo, bem. né? E vamos lá reter aquilo que é bom, efetivamente. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e volto, e eu quero começar conversando aí com as nossas aromaterapeutas, né? Falando sobre aromaterapia e conhecendo melhor esse campo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, falando com você sobre terapias alternativas, já vimos que são práticas legais e que nenhum problema que o cristão possa fazer uso por exemplo, da aromaterapia ou da acupuntura ou da fitoterapia, né? Dos florais. Mais especificamente. Há muito pouco tempo eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu sempre olhei para a aromaterapia, sempre tive um olhar de algo mais esotérico, né? Como se fosse uma coisa do esoterismo, esse negócio, né? Do cheiro, dos incensos, etc. Até que, lendo sobre a questão, eu comecei a ver que realmente não tem nada disso. Pode ser usado para esse fim, mas a essência desses óleos, dessa questão toda, não tem nada a ver com esoterismo, tem a ver com uma prática e que, na verdade, na Bíblia, muitas vezes, né, são citados os óleos. Aliás, a história relata que quando Jesus recebeu lá os 3 presentes do ouro, o incenso e a mirra, o incenso nada mais era do que o óleo de olíbano, um óleo muito utilizado na aromaterapia. O que é aromaterapia? Então, quando a gente ouve falar no Brasil aromaterapia, em geral as pessoas pensam assim numa massagem, não é? Então a massagem ela vem assim bem carregada, né? Fala aromaterapia, pensa em massagem. Então eu sou formada pelo IBRA, o Instituto Brasileiro de Aromaterapia, sou formada e sou professora credenciada do IBRA. O IBRA é uma escola de linha francesa. Então, nós temos temos 2 linhas de aromaterapia, a linha francesa e a linha inglesa. No Brasil, as pessoas têm mais conhecimento da aromaterapia inglesa, que é essa, assim, que é maravilhosa, do bem-estar da massagem, de você cheirar o óleo essencial, de fazer um escaldapé, né, para trazer o bem-estar. Então, essa é a linha principalmente da massagem. E a aromaterapia francesa, por que chama aromatologia? Porque engloba a aromaterapia clínica, ela é mais pesquisa científica, ela engloba um estudo mais aprofundado. Então, o IBRA, essa escola, ela resolveu colocar aromatologia. Por isso, o Fabian Laszlo, que é o proprietário, né, da escola e da Laszlo, ele colocou esse nome para que a gente pudesse saber que nós estudamos a aromaterapia no seu todo, de forma científica. Até mesmo a parte de ingestão, a gente estuda, entendeu? Porque o óleo essencial, ele é a essência da planta, ele é destilado, extraído da planta, e ali tem componentes químicos, né? Você encontra linalol, você encontra fenóis, você encontra vários componentes químicos que têm efeitos físicos. Né? Traz benefício físico. Então você pode ter um resultado, se você cheira o óleo, você tem um resultado a nível mental, emocional.
porque ele vai te proporcionar, ele realmente age, te proporciona, você vai estudar. Você cheira um óleo de alecrim, de menta, de limão, cada um tem pequenas diferenças e a pessoa também se adapta, gosta, eu gosto mais do alecrim, eu gosto de estudar com menta, ou os dois juntos. Então ele vai ter um efeito na sua parte mental e emocional, se você só cheirar. Se você passar no seu corpo, se estiver com uma dor, ele vai ter aquele efeito naquela dor, você vai esfregar, vai passar ou no corpo todo ou local, se eu estou com uma dor articular, ou é uma dor muscular, ou então é para o sistema linfático, circulatório. Então essa é uma massagem para o físico, né? E a parte oral, a pessoa tem que ter um conhecimento, e, por exemplo, na França, é muito comum já, isso há 40 anos eles ingerem óleo essencial. Então aqui no Brasil tem pessoas totalmente contra, né? Tem pessoas contra porque não conhecem. Agora, se ela vai tratar ou se ela vai... Aí é cada um. Mas no IBRA a gente estuda essa possibilidade e, por exemplo, tem vários pequenos males do dia a dia que a pessoa pode ingerir. Está com azia, ingerir uma gota de limão, que é da casca, é uma coisa totalmente natural, da casca do limão, você terminou a sua azia. Que é digestivo, uma né? cólica, uma gota do funcho, do anis estrelado. Então, é muito rápida a ação. É muito rápido. Você pode fazer até um chá com a própria gota, entendeu? Então, é uma planta, destilado da planta. Tem que ter conhecimento porque, por exemplo, tem óleos essenciais que têm são tóxicos se utilizado excessivamente de uma forma errada. Mas então, por isso vale tem... para qualquer remédio, né? O limite entre o remédio e o É, veneno é a dose. Com certeza, É a o dose. É o conhecimento, é o estudo que o IBRA proporciona para a gente. Então, nós temos pesquisas científicas. O IBRA trouxe o Dr. Penoel, que é um médico francês que trabalha há 30, 40 anos com aromaterapia na França. Lá você vai na farmácia e compra cápsulas para tomar, tem supositórios, porque ela vai tratar uma doença, um sintoma. E ela tem esse olhar, né? Ela tanto pode ser uma coisa assim momentânea de um SOS, né? Um mal-estar que você sinta, como também existem tratamentos e pode ser complementar a alguma outra coisa que a pessoa esteja fazendo. Então, mas todos somos aromaterapeutas. Então, quando fala assim, não é porque é um estudo mais amplo, mais completo, que é uma linha francesa e que o IBRA está assim, ele está buscando desmistificar isso, porque a língua inglesa são massagistas em geral, então é natural ter que diluir, não pode ingerir porque é toda uma linha... Hoje se trabalha com essa questão da aromaterapia, abrangendo a questão de saúde, de beleza e também da questão emocional, né? São as dimensões, como vocês estavam falando, numa questão mais integral, podendo atuar nessas dimensões todas. Qual é a diferença entre um óleo essencial e uma essência, por exemplo? Falando em aromaterapia, a gente diz que a essência seria a essência da planta, seria aquelas gotinhas de óleo que estão lá na planta, quietinha. A gente diz que é a essência da planta. Quando eu retiro essa essência através de destilação ou prensagem, aí eu tenho o óleo essencial. Mas aí a tua pergunta também pode se referir ao que a gente fala da essência sintética, né? Aquela que um químico descobriu qual foi a fórmula química para produzir aquele aroma e ele começa sinteticamente a produzir isso e vender no mercado, que na verdade esse aroma, né? Por exemplo, um aroma de bergamota ou de laranja sintético, ele só tem um efeito para aromatizar, para dar cheiro, não tem efeito terapêutico nenhum, né? Porque ele é formado por uma ou duas moléculas. E aí eu passo a ter o óleo essencial, por exemplo, de laranja, que eu tenho vários componentes químicos, chega a ter dezenas de componentes químicos, que tanto vai trabalhar o meu emocional, o meu físico. Como a Neiva disse, nós somos professoras do IBRA, ela é professora do IBRA, do Instituto Brasileiro de Aromatologia, eu também sou, né? E nós estamos difundindo, junto com o professor Fábia, a aromatologia por todo o Brasil. E quando eu entrei no ramo de aromaterapia, eu entrei pelo lado inglês, pelo lado da estética, pelo lado do emocional. E aí eu só vim complementar, junto com o pessoal da Lajo, né?
esse lado terapêutico realmente dizendo. Então eu acabei juntando a aromaterapia inglesa com a francesa, e aí o professor Fábio diz que eu fui um achado para eles lá, porque eu acabei trabalhando com a estética e com a terapêutica junto. E depois eu vim descobrir que deram o nome disso de aromaterapia quântica. Né? Eu falei, eu já praticava um pouquinho quando eu juntava tanto a estética como a terapêutica. Porque quando eu ia tratar alguém, mesmo para a estética, eu via que ela tinha uma melhora na terapêutica muito grande, usando os óleos essenciais. Então, a esse nível aí, físico, emocional. Eu volto já com vocês sobre aromaterapia. Eu quero saber, ouvir de vocês, que tipo de doenças, por exemplo, podem ser tratadas com a aromaterapia. Se qualquer pessoa pode utilizar, mas eu quero conversar um pouquinho ainda com nossos amigos, ainda nesse bloco. Florais de Bar, se enquadra em que na medicina alternativa? Como a gente está titulando hoje? Da mesma forma, os florais, que são as essências das flores, né? Ela estava falando da essência extraída, no caso da aromaterapia. A essência extraída das plantas. Né? A Os planta florais tá ali, né? são essências que o Dr. Eduard Bach descobriu, um médico que trabalhava de forma convencional, cartesiana, cuidando de seus pacientes, e um belo dia ele passou a utilizar, por intuição ou levado por uma certa curiosidade, ele começou a colher flores e a experimentar, né, a essência dessas flores através da fervura e passando por todo aquele processo da prensagem, e foi preparando as essências e ministrando aos seus pacientes, e percebeu que alguns pacientes que sofriam de problemas emocionais, como ansiedade, depressão, enfim, tudo aquilo que os chamados remédios convencionais, psiquiátricos, né, os barbitúricos, enfim. Ele começou a perceber que seus pacientes começaram a melhorar, e de forma assim espantosa. Ele foi preparando outras essências e foi ministrando e percebendo que tais essências atuavam em determinados estados emocionais. Daí se percebe que o homem, o ser humano, ele possui uma dimensão que está para além daquilo que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos veem o corpo, né? Mas o ser humano, ele possui uma energia. Eu acho que há uma reticência muito grande em se utilizar esse termo, né? Principalmente no nosso meio, mas nós somos feitos de energia. Sim, sem Tudo dúvida. no universo veio da energia e é energia. Então, quando essa energia se desequilibra, ela pode se reequilibrar através da natureza, porque, afinal de contas, Deus nos criou totalmente ligados à natureza. Então, os florais entram justamente nesse tratamento das emoções, da ansiedade e de determinados padrões e condicionamentos de desequilíbrio, apresentando resultados que a própria, como eu já citei aqui, a própria OMS, devido aos resultados, veio futuramente a reconhecer os florais como também uma prática que pode ser ministrada em conjunto com os remédios alopáticos, digamos assim, né? Verdade. Os florais, eles são utilizados muito mais para as questões emocionais, para tratamentos mais das questões emocionais. Muito mais do que para questões de doenças orgânicas mesmo. As doenças orgânicas, elas são tratadas com os remédios alopáticos, que têm o seu devido valor, e os florais, eles trabalham mais nesse equilíbrio. Eu acho que não há como negar, né, que quando você, por exemplo, você tem contato, vamos falar com a natureza, né? Você sente o perfume do mar, o perfume das flores, quando você sente esse tipo de aroma, que isso influi no teu organismo, que isso influi nas tuas emoções, que isso influi no teu equilíbrio como ser humano, né? A psicologia vai tratar disso de uma forma bacana, e o que a gente quer é poder validar mesmo e mostrar para as pessoas que
não é pecado a gente usar esse tipo de terapia, que isso faz bem à alma. E, na verdade, assim, né? Vamos lá. Jesus Cristo, em alguns momentos, ele usou uma lama para curar o terra, cego, né? Ele usou a terra, né? A geoterapia aí, né? Já desde a antiguidade. Claro que o que Jesus fez não estava ali na terra, não estava, né? Ele fez um milagre, sim, da cura, mas talvez isso para indicar para a gente. Porque muita gente também diz assim, né? Muito crente, inclusive, reage à questão de procurar um médico para tratar de uma doença, porque ele diz, não, o Senhor vai fazer um milagre e Ele vai me curar. Ele cura, sim, claro, mas Ele nos oferece uma série de alternativas para poder Deixa eu aproveitar cuidar. o ensejo falando sobre essa questão, até não a questão do floral, mas a questão da própria natureza. Há situações que a pessoa não toma sol. Um exemplo bem claro, algumas doenças depressivas ou outras doenças que ocorrem porque não toma sol, falta da vitamina D. Exato. Então, tomando solzinho, Exato. já é um processo de cura. Até o próprio barro que ela me ensinou aqui, que eu colocar o barro, né, no sol, ele recebe a energia do sol, você depois aplica sobre a pele. Quer dizer, olha só, você recebe já os infravermelhos, você recebe a vitamina. Há uma integração total do ser humano com esses elementos. Né? É porque há uma situação da medicina natural, com a medicina holística, há uma situação. Até o Ellen White fala essa questão, acho muito bem, eu gosto de ler ela, a Biasa de vocês, eu gosto de ler esse material, porque fala dos exercícios, fala da natureza, fala da alimentação, da respiração. Puxa, eu acho que isso é show para a saúde. E por que não utilizar? É tão bom, não custa muito. É verdade, é verdade. Uma pessoa que viva num ambiente trancado, onde ela não tenha contato com a natureza, quando ela não tenha contato, né, olfativo, etc., onde as cores não possam estar influenciando também e ajudando no seu emocional, ela se torna uma pessoa depressiva, ela se torna uma pessoa mais amarga, com certeza. Os nossos sentidos têm fome, né? Com certeza. Então nós temos fome de ouvir, de ver, de degustar, de tocar coisas novas e coisas que nos fazem bem. Então a aromaterapia, os florais, a própria acupuntura, né? Estava conversando com o pastor sobre a prática que ele exerce. É mais fácil, às vezes, para uma pessoa aceitar que um mestre, digamos assim, de artes marciais, diga para ele, olha, você tem pontos no seu corpo que se eu tocar eu vou deixar você 5 dias arriado. E ele acredita piamente, se eu tocar num determinado ponto no seu corpo, eu vou deixar a tua coluna arrebentada. Ele acredita vou desequilibrar você. E ele acredita piamente, chega todo bobo, olha, meu mestre disse que no meu corpo tem pontos, mas da mesma forma, a acupuntura vai trabalhar exatamente esses pontos do corpo, né? E aí o pastor com certeza pode falar melhor do que eu. E o corpo tem pontos especiais mesmo, né? O corpo tem pontos especiais. Mais um intervalo e eu volto já já, direto com a acupuntura, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, pra cima. E aí, você usa alguma das terapias alternativas que nós estamos falando hoje aqui? Você já entendeu que não tem problema nenhum o crente poder usar aromaterapia, fazer acupuntura, usar os florais de bar, que isso ajuda na nossa saúde, que são elementos absolutamente naturais? O que a gente tem que ver é o que está sendo colocado aí como terapias alternativas e poder usar a nossa mente para fazer a correta distinção. Eu quero conversar com vocês um pouquinho mais e a gente vai falar sobre acupuntura, mas antes de ir para a acupuntura, vou dar para vocês aquele meu recadinho de todo dia. Olha aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê. 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí, né? Nós estamos aqui conversando
sobre agora acupuntura. E aí, pastor, acupuntura, né? Medicina chinesa, como é que é esse negócio? Isso é problemático, falar disso. Mas olha só, eu queria até, antes de estar falando sobre acupuntura, até historicamente, que a pessoa fala por que acupuntura. A acupuntura existia, as histórias, né, que tem várias histórias da acupuntura que contam um determinado imperador, fala de uma, outra tira, outra coloca. Mas há 2000 anos atrás, aproximadamente, o Neixing, imperador amarelo chamado, né, ele começa a constituir a acupuntura. Que a acupuntura, antes, olha só, uma coisa engraçada na acupuntura é que as pessoas, porque usa a moxa, que a moxa é um bastão que aquece. Eu não sei se vocês sabem que a Índia tinha um sul e tinha um norte. Então, as pessoas do norte era muito frio. E a acupuntura, para atingir o ponto ideal, tinha que usar o calor. Uhum. Então, as pessoas acham que aquilo é esotérico, aquilo, coisa e tal, mas era a necessidade que havia ambiental. Uhum. Como também aqueles que moravam no sul, que tinha muito fogo, muito calor, né, usavam as agulhas para também tirar o excesso do calor. Então, a acupuntura, ela vem trabalhando na história dela, aí entra a questão dos tempos cronológicos, os tempos de Jesus. Olha a diferença enorme. Mais ou menos aí que o grande fundador, por livros, é o Lao Tse, em 550, ele começa a escrever sobre a acupuntura. O Lao Tse, depois tem os seus discípulos, o Chua Sheng Tse, que do século III, eles começam a escrever 33 livros, mais 1101 volumes da história, e começa a publicar cada um deles. Aí vem depois, mais tarde na história, vem os europeus que vão para a China e trazem para a Europa, no século XVII. Aí você fala assim, mas por que a acupuntura, essa ciência hoje, né? Porque antes não era, mas hoje é considerado ciência, tem os aspectos de atuação energética. É como o nosso querido pastor estava falando, você hoje é toda energia, se comprova, Einstein se comprova isso, que tudo aqui é energia condensada, então tudo é energia. Então, os pontos de acupuntura, eles vêm justamente trazer cada ponto, claro, trazer uma determinada cura para determinadas doenças. Por exemplo, uma alergia, uma enxaqueca. Na nossa clínica, a Jo está presente, que eu estou aqui até assistindo o programa, ela ajuda a gente lá, a Josinete, ela ajuda lá no trabalho. Quantas pessoas de enxaqueca é curada na hora? Na hora. Fala assim, mas que coisa? É que apesar de um desequilíbrio energético, conforme a acupuntura, e olha só, e quando eu falo desequilíbrio energético, que está em desarmonia com o corpo dele, vai causar doença. Até o próprio Deus fala sobre isso, lá em Êxodo 15, versículo 26, diz, se o meu povo atentamente ouvir a minha voz, se o meu povo estiver diante de mim, andar em retidão diante de mim, atentar para as minhas coisas, atentar para os meus mandamentos, não virão sobre ti todas as doenças do Egito, porque eu sou o teu Deus que te sara. Então, há um desequilíbrio, então, até o desequilíbrio da natureza e o desequilíbrio da palavra de Deus também vai causar doença. E por que não a acupuntura não exercer esse momento de desequilíbrio orgânico, energético, que também pertence à natureza interna? Por que isso não? Esse conceito que a Organização Mundial de Saúde adotou, de que a doença é um desequilíbrio, era um conceito até então rejeitado. Olhava essa doença apenas pelo lado orgânico. Isso. Né? E depois começaram, pela própria medicina psicossomática, começou-se a perceber que um rancor, uma mágoa, um sentimento negativo tem muito poder sobre o corpo físico a ponto de fazer com que esse corpo adoeça. É verdade. Então é um desequilíbrio, sim. Né? Claro, poxa, mas aí como é que uma criança já nasce doente? Não, já nasce desequilibrada? Não, nós não estamos falando aqui das doenças orgânicas, né? do corpo físico, do aspecto físico. Estamos falando, sim, daquilo que as emoções podem influir no corpo humano, é verdade. E nesse sentido, as crianças podem nascer desequilibradas, sim, também, porque às vezes por conta dos seus pais. Pegam todo às vezes por conta dos pais, né, do momento da gravidez da mãe, e uma gravidez conturbada, uma gravidez onde a mãe tenha tido muita agitação, e isso pode... O próprio ambiente, né? Ambiente onde isso se desenvolve pode até afetar, aproveitando a fala do pastor, certeza. a situação hoje, né, da psicologia, por exemplo, há 70 anos atrás, aproximadamente, se descobre, né, que a psique, uma vez que ela sofre esses conflitos, esse desequilíbrio, ela vai lançar onde? Todas as suas energias. No físico. A chamada psicossoma. Doença psicossomática. Por que no inverso? A acupuntura atuar também no inverso, nesse físico, nesse orgânico, para ir para o psique.
e fazer todo esse arranjo de cura, de libertação corporal de doenças, enfim. A acupuntura, ela é dirigida para que tipo de problema nas pessoas? A gente já viu. A aromaterapia, ela atua na saúde física, no emocional, né, no psicológico das pessoas. Os florais, eles vão mais no psicológico das pessoas. E a acupuntura é para onde? Vai para tudo. Falar isso assim já até assusta, ela vai para tudo. Também, Sabe por quê? assim, Olha só, isso dá uma explicaçãozinha rápida, assim, de maneira até simplista, reducionista. Vamos tentar fazer isso aqui, porque senão não vai entender. Então, quando a gente aplica um ponto, por exemplo, fez uma picada. Quando eu faço essa picada no corpo, eu aciono o quê? Vai para o cérebro. Primeira informação, epa, tem uma coisa errada lá no teu corpo. A noradrenalina vem logo o quê? Opa, tenta defender o corpo de qualquer maneira, então ela vem atuando para defender o corpo. Quando ela vem para atuar, ela traz junto com ela tudo, enzimas, substâncias químicas, orgânicas, ela traz todos os hormônios para atuar aonde está atuando. Nessa hora, essa energia, que essa rede energética aproveita dessas energias. A pessoa chega lá e coloca um ponto para determinada doença, para uma dor de cabeça ou para uma alergia, ela é curada de outra. Por quê? Claro. Porque essa rede de energia distribuída dentro do próprio organismo faz isso. Perfeito. Então, qualquer pessoa pode fazer uso da acupuntura? Qualquer pessoa, inclusive até pessoas com câncer. A gente tem, não colocar muito em crianças, mas pode ser utilizado, depende da situação. A criança fica a idade de até 10 anos, a gente conserva porque ela tem uma saúde natural, ela pode desenvolver. Né? E ela consegue naturalmente curar por si mesma, entendeu? E a aromaterapia, pode ser usada por qualquer pessoa? Pode ser usada por qualquer pessoa. O ideal é que seja um aromaterapeuta, né? O aromatólogo é aquele que estuda, continua estudando. Então, todas as pessoas que têm vontade de estudar, de conhecer, elas continuam estudando. E o aromaterapeuta é aquele que aplica. Então, tem todo um cuidado, porque o óleo essencial, na verdade, é uma substância, uma gotinha, é uma substância muito poderosa, equivalente, grosseiramente falando, a 30 xícaras de chá de uma planta, da qual ela foi retirada. Então, ele tem que ser diluído num óleo carreador, né? Que seria um óleo gorduroso, um óleo vegetal, e nós podemos usar nas crianças. Eu sou vó de 2 crianças, de 2 bebês, eu tenho uma filha médica, pediatra, e eu sempre cuidei dos meus bebês com óleos essenciais. E aí eles já pedem, vovó, aquele cheirinho, aí vem a lavanda para acalmar, né? Vem um óleo de manjerona para uma cólica. E a gente falamos de barro, que eu também sou geoterapeuta, e eu utilizo a argila também. Sempre utilizei nas crianças e utilizo tanto na estética como na terapêutica, associada aos óleos essenciais. Então, a pessoa tendo conhecimento, fazendo um curso, ela pode usar, né, o aromaterapeuta, ele pode aplicar em qualquer pessoa. Né? Aí tem que ver o quadro, de que maneira diluir e assim por diante. Agora, um pouquinho só, Celeste, Neiva, ele diz que a acupuntura serve para tudo, né? A aromaterapia também serve para tudo, né, Neiva? Um monte de coisa. Ajuda em tudo. Inclusive a nos deixar bem perfumadas também, né? Delícia. Dizem que a Cleópatra, ela usava muitos óleos essenciais, né? Ela se tornava aí mais atrativa. Quando ela vinha lá não sei onde, ela já enchia todo o seu cortejo dos óleos essenciais para chamar a atenção do amado, essa questão toda, né? Posso ressaltar uma coisa? Que também, como falaram da Bíblia, na Bíblia tem, né? Fala do olíbano, da mirra, do cedro, do sândalo, do nardo, fala dos cistos, do beijoim. Então, tem uma gama de óleos essenciais que nós usamos atualmente e que foram utilizados pelas aquelas pessoas naquela época. Foram e continuam sendo. E continuam sendo. E também tem óleos essenciais assim que são muito interessantes das pessoas conhecerem e terem em casa, são como SOS, como ela falou para as crianças, né? Tem a lavanda para de noite, o titri caiu, cortou, machucou, aí você passa titri. Eu também tenho 2 netinhos. Aí o Daniel, o de 6 anos, ele deixa passar o titri porque o titri não arde. Porque a lavanda você pode passar em machucado também. Ela logo depois faz uma analgesia. Mas o titri tem outro nome também, né? Eu estou aprendendo. Mas o titri, quando você passa assim no corte... Chama também de malaleuca. Ele não arde. Muito conhecido pelos podólogos, então ele né? fala, titri ele deixa passar porque ele sabe que não vai arder.
Aham. Então são coisas para o dia a dia assim, bem legais da gente conhecer, totalmente naturais, e que ele não só, ele trata, ele é antisséptico e anti-inflamatório e antifúngico. Então é uma planta com 3 propriedades. Então o titri serve para muitas coisas, mas ele não deixa inflamar. Até uma unha que já esteja inflamada, você põe uma gota de titri, aquilo muito rapidamente, porque a ação do titri é muito rápida, melhora. Aham. Verdade. Então tem várias formas, temos nas pequenas coisas, na pele, que eu adoro. Eu faço meus próprios cosméticos, uso óleo vegetal na pele, que eu adoro. E acho isso aí muito bom para mim. Eu estava brincando agora com a Lenira, eu falei que Salomão foi sábio, quando ele, lá em Cantares 4:11, de 11 a 15, diz assim que ele disse para a mulher amada dele, disse que você é meu óleo aromático, você é meu óleo aromático. Ele fala de tantos óleos ali, se você notar, não se presta nada. No final, você é minha aromaterapia. Você é minha aromaterapia. Mais romântico. Com certeza. Cada um exala um cheiro, né? Cada um exala um Mesmo cheiro. que a gente não sinta, a gente se aproxima muito da pessoa pelo cheiro, que a gente não tem muita consciência que aproximou uma Com pessoa da certeza. outra. Mas a passagem bíblica que fala sobre o uso do óleo para os enfermos, o uso ali é terapêutico mesmo. Com certeza, Não é o óleo na testa. Com certeza, é o óleo terapêutico. no sentido terapêutico, né? Trabalhado. Pois é, queridos, eu já preciso ir para o nosso último intervalo, né? E a gente já vai voltar para finalizar o programa e eu fico assim com aquela sensação de que esse aqui tem que ter um 2. Com E a certeza. gente tem que voltar para conversar um pouco mais, porque o nosso objetivo, mesmo nesse primeiro momento, é um pouco de desmistificar, né? Desmistificar algumas questões. É o que a gente gosta de fazer aqui, a gente desmistifica e depois aprofunda um pouco mais. Intervalo, mas a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima, pra cima. Ai, queridos, eu tenho certeza que a gente vai precisar fazer um outro programa para falar sobre essa questão, porque eu acho que é um assunto muito bom. Um assunto muito bom. Eu tenho experimentado os benefícios dessas medicinas, dessas práticas alternativas e acho que me senti assim na obrigação de compartilhar com o meu telespectador, né? Quero trazer para eles essa experiência. Mas o nosso tempo acabou, eu só posso agradecer a presença e participação de vocês e pedir que em meio segundinho vocês possam se despedir do nosso telespectador. Começo com a Neiva. Então, eu sou muito grata, sou bem feliz de estar presente nesse programa e quero aproveitar para divulgar esse produto, é uma lavanda para o ambiente que foi lançado agora em setembro, que é da Aromar, que é uma minha marca, né? Perfeito. Bacana. Obrigada. Muito grata. Pastor. Eu quero agradecer a todos aqui da mesa. O tema realmente é muito vasto, né, para falar. Quero agradecer. Apenas agradecer que não tem como falar muito. Tem nem minuto, nem 30 segundos não dá para falar. Muito obrigada a Boas Novas, a TV. Perfeito. Fiz Obrigado questão a de todos. ter pastores aqui nesse programa para mostrar exatamente A seriedade também, né? a Os importância cuidados, do né? assunto. Perfeito. Leni. Eu também quero agradecer, desejo a vocês todos, assim, tudo de bom, muitos aromas e beijos aromáticos a todos. Pastor. Quero também agradecer, sinto-me honrado por estar no programa mais uma vez. A você, telespectador, você que tem estado ligado no Cabeça para Cima, uma palavra no sentido de tomar precaução, a devida precaução quando procurar qualquer tipo de tratamento, seja ele convencional, integrativo, porque nós vivemos na era da globalização. Então, as culturas se ampliaram, né? Chega pacotes com tudo que presta e com tudo que não presta. Então, também, infelizmente, dentro do escopo das chamadas terapias holísticas ou integrativas, enfim, alternativas, chega muita coisa também que a gente deve tomar o devido cuidado. Procure saber quem é o profissional. Existe um sindicato hoje, que é o Sinterge, aqui no Rio de Janeiro. Tem o Sint de São Paulo, mas no nosso caso aqui do Rio seria o Sinterge, que é um sindicato que cadastra os terapeutas devidamente preparados para trabalhar com todas essas práticas. Não é qualquer pessoa da esquina que fez um curso de 3 dias e já se coloca como terapeuta para tratar das pessoas. E isso tem que ser visto. E no mais, você deve se lembrar que Jesus é aquele que está sempre
interessado no bem-estar De cada É a um. melhor Claro, alternativa claro. e a Com melhor certeza. E é terapia. ele sem quem tem dúvida compartilhado nenhuma. essa sabedoria com É seus isso filhos, aí. por todo mundo, com É certeza. isso aí. Obrigada, certeza. queridos. Obrigada a vocês. Obrigada a você Nada. também que esteve conosco até agora. E quebramos o gelo. Era esse o nosso objetivo. Terminamos o programa de hoje. Ficamos devendo um monte de coisas para serem faladas, mas deixamos você com a boa música do Ministério Favor do Rei. Fica na paz. Tchau. Tchau. Pra descansar, difícil é viver sem lágrimas no olhar. Eu sei que o mundo não é lar, lugar pra descansar. Difícil é viver sem lágrimas no olhar. Não sou daqui, oh aleluia. Não sou daqui, oh aleluia. Eu vou subir, oh aleluia, ao céu de glória. Eu vou ser bendito, vou entrar na glória, vou morar na glória, receber das mãos do meu Senhor a minha herança, minha eterna herança, direito dos santos. Eu não sou daqui, eu vou subir, serei bendito, vou entrar na glória, vou morar na glória, receber das mãos do meu Senhor a minha herança, minha eterna herança, direito dos santos. Eu não sou daqui, eu vou subir. O mundo não é lar, lugar pra descansar. Difícil é viver sem lágrimas no olhar. Eu sei